Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, A Hora da Verdade. Olha, diante de toda essa polêmica que está acontecendo aí sobre a questão do governo militar e o governo atual, nós vamos fazer uma entrevista, sair às ruas e entrevistar pessoas com mais de 60 anos para saber a opinião deles a respeito dessa questão. E antes de eu falar para vocês e mostrar os vídeos para vocês, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, desse o seu like aí. E olha, nós fizemos muitas entrevistas, só que colocamos só um pouco aqui para o vídeo não ficar muito extenso, para vocês terem uma noção do que essas pessoas acham do governo militar, o que eles achavam naquela época. Então, bem-vindos mais uma vez e vamos às entrevistas. Boa tarde. Então, estou aqui passando a fazer uma entrevista com pessoas a partir de 60 anos, né, com mais de 60 anos, para saber sobre a época do regime militar. Na época do governo militar, o senhor tinha assim medo da polícia, medo do exército? De jeito nenhum, certo. Agora assim, então as pessoas não tinham medo de sair à noite ou tinham medo de sair? O senhor já saiu muitas vezes à noite com segurança? Ah, entendi. E naquela época, existia muitos assaltos como hoje tem? Existia assalto, não deve estar hoje. Não deve estar hoje, né? Então o senhor tinha liberdade para sair a hora que quisesse? Eu saía na hora que eu quisesse. Graças a Deus nunca aconteceu nada na época do regime. Então o senhor se sentia mais seguro nessa época, né? Tá. Hoje existe uma proteção muito forte sobre os bandidos, né? Eles são protegidos por a lei. Naquela época existia uma proteção também para bandido ou eles eram punidos mesmo, de acordo? Não tinha agora proteção. Ah, certo. E as pessoas, então, elas podiam sentar nas praças a hora que quisesse? Eu sei de sentar agora depois. Conversar, né, tal. Muito bom. Sem se preocupar em ser assaltado, né? Porque a segurança, então, possivelmente era maior. Então, as pessoas de bem, a polícia em algum momento, ela batia, espancava ou judiava das pessoas de bem na época? É o seguinte, se a pessoa dá direito, se estava no seu direito, não tinha divulgação. Batia assim, né? Ficava errado. Ah, sim, só uma pessoa que tivesse errado era que entrava no pau, né? Hoje existem muitos bandidos que são famosos, eles ficaram famosos pela bandidagem e até alguns estão soltos por aí, né? Solto. Naquela época existia essa questão de bandido famoso e ainda ficar solto na liberdade? Não. Só a última pergunta. Hoje existe uma liberalidade muito grande a respeito, uma repressão contra os pais, no caso, se um pai chegar a corrigir um filho, ou até mesmo gritar com o filho, hoje ele é acusado de agressão verbal por parte de vizinhos ou alguém que possa dizer, a justiça defende, no caso, está contra os pais, na verdade, nesse sentido. O pai não poderia, naquela época ele poderia falar ou fazer algum exemplo Na época os pais corrigiam direitinho, podia bater, ninguém tem essa época assim. Hoje não, hoje o pai não pode encostar no filho e já vem o conselho tutelar, já vem corrigir. Ah, certo. Então, agora só para um resumo geral, entre aquela época e hoje, qual o senhor considera melhor? Aquele governo era melhor ou o de hoje é melhor? Eu acho que o passado era bem melhor. Então. Bem melhor, né, o passado. Tá bom, obrigado pela entrevista, era só isso mesmo que eu queria saber. Tá bom, é o seguinte, ó. A pergunta que eu quero fazer é a respeito do governo militar, na época do governo militar. O senhor, isso, na época, isso na sua época mesmo, governo militar. O senhor falou que o senhor tem 71 anos. Bom, a primeira pergunta é assim, no governo militar, o senhor tinha medo da polícia? As pessoas tinham medo assim ou não? Eu morava na roça, a polícia era humana. Tipo assim, entendi. Mas era assim, no governo militar, era um governo ruim, as polícias judiavam muitas pessoas ou não? Merecesse 21%. Se merecesse, mas era o certo. Ah, tá. Mas assim, na sua opinião, era só com pessoas que faziam coisa errada? E fazia coisa errada, porque Tá para bater a pessoa inocente é crime. Então o senhor concorda que na época a pessoa que era, como é que diz, o cidadão de bem não precisava ter medo da polícia, então? Jamais, porque não devo nada, né? É verdade. Tá, uma outra pergunta. Naquela época, o menor, ele podia matar ou roubar como hoje faz e não acontecia nada? Não existia. Naquele tempo era muito menos. Hoje é um absurdo. Você pode falar um pouquinho mais alto para pegar o áudio, tá tudo bem. Ó,
Então, enquanto à noite, assim, o povo tinha muito medo de sair à noite, ou podia sair que era sossegado à noite, não tinha problema nenhum. Era menos, os criminalizados eram muito menos do que hoje. Então não tinha muito assalto, ou tinha muito assalto? Muito menos do que hoje. Teve, porque você sabe que desde o começo do mundo, Que tem, né? Caim matou Abel, né? Verdade. Não teve, mas tinha bem menos do que hoje. Tá. Então, o senhor tem liberdade para sair na hora que quiser. Se eu quero sair, eu vou resolver meus problemas, eu posso sair e sairia sem medo de ser assaltado na rua? Poderia. Poderia sair porque tem segurança. Então, Segurança. tá. As pessoas então podiam sentar numa praça e ficar todo mundo conversando numa boa ou sem se preocupar de estar. Entendi. Então, o senhor já tem respondido essa pergunta, mas só para reforçar ela, a pergunta era assim, as pessoas de bem, elas eram espancadas e presas por a polícia? Jamais. Se precisasse merecesse, era. Só se merecesse, tá certo. Tá. Os bandidos assim famosos, eles tinham privilégios, como hoje tem, tipo assim, ele vai preso, mas ele de repente fica livre, à vontade para fazer de novo as mesmas coisas. Ou era mais rígido o negócio? Era mais rápido. Tinha a lei que segurava. Tá. Agora, a última pergunta, sobre os pais. Os pais, eles iam presos se corrigissem os filhos? E se você chegasse, fosse preciso dar uma lapada? Jamais. Se o pai não tá batendo a criança, bater vai preso. Hoje tá para mata-mata aí, se matar. Tá certo. Então, o senhor, no resumo geral, o senhor concorda que o governo militar foi melhor ou foi pior do que hoje? Tá certo, melhor que hoje. Ok, então é só essa a pergunta mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Então, bom dia. Vai lá. É assim, ó. São 10 perguntas sobre a época do governo militar. Aí! Certo? Na época do governo militar, o senhor tinha medo da polícia, medo do exército, assim ou não? Não. Certo. Tá, a segunda pergunta. Naquela época, as pessoas de menor, eles podiam fazer as coisas que faz hoje? Matar, e depois não ia preso? Não. Aquela época era de medo, era mais cruel, era mais correta, mas as pessoas temiam. Tinha medo mesmo, né? Temiam. Tá, mas a terceira pergunta. As pessoas tinham medo de sair à noite? A pessoa tinha medo assim, não vou sair à noite não, que vai que eu sou assaltado e tal, aquela coisa toda? Ou não? Rapaz, eu tô pensando que não, era difícil o negócio assim, porque muita gente sai da casa pra lá, né? Eu quero que essa época que eu não vi aqui, né? Mas de muito sai sossegado. Sai Porque sossegado. principalmente que tinha assim, garantia nas coisas que não era que nem hoje, entendeu? O pessoal saia sossegado. Então naquela época não existia muito assalto. Não, naquele dia, coisa difícil de falar, é difícil demais. O senhor tinha liberdade para sair então a hora que quisesse, né? Que Tinha. seria a terceira. Porque eu não quinta sei, porque pergunta. realmente eu trabalhava, né? E não tinha costa nem de andar. Aham. E os bandidos eram protegidos pela lei que nem hoje, que hoje tem a proteção, né? O cara fala. Rapaz, naquelas épocas fosse que nem hoje, eu te contar uma coisa, hoje a coisa era outra. Então naquela época era muito bom. É. Então a pessoa podia se sentar numa praça sossegada, ficar conversando. Tem que passar a noite todinha. Olha, Passar a noite maravilha. todinha. Então, eu tô na 8ª pergunta, né? Deixa eu ver. Então as pessoas de bem, aquelas pessoas que eram trabalhadoras, elas tinham medo da polícia, apanhavam, ia preso da polícia espancava as pessoas que eram Não, trabalhadoras. era difícil. Era difícil porque principalmente aquelas pessoas conheciam aquelas pessoas que tinham na cidade, principalmente o pessoal antigo. Era um pessoal que ninguém pegava no pé, que eram as pessoas que se garrarinha feia, que as pessoas não davam trabalho a ninguém. Era difícil demais. Legal. Então assim, a polícia mesmo, se batesse em alguém era porque a pessoa era marginal mesmo. Não, porque é errar, porque ele Era errado, tá. só se fosse uma coisa muito difícil, porque isso aqui era difícil, é difícil, não sei que dessas que eu nunca vi, realmente da minha época, eu estou com 58 anos, tinha dos épocas do meu ciclo, sempre não é difícil você ver badana, é difícil. Tá certo. Agora a última pergunta. Os pais iam presos se corrigisse os filhos? Se o pai chegasse no filho e falasse alto com ele, ou então corrigisse por algum erro que ele cometeu, eles iam presos por causa disso? Não, uma coisa falou, nesse tanto, porque nessa parte aí, hoje eu não tinha, meu ciclo eu fui criado, então, meus pais, eles não batiam, basta só olhar, você vai corrigir, pronto, tá tudo tranquilo, meu pai não batia no filho, realmente batia, se ele errasse, metia o sapo, nem que tinha que dar no filho. Sabe por quê? Porque era antigamente aqueles pais que dissessem assim, que isso aqui era pedra, tinha que ser pedra. Não tinha que coisa. Então, E a polícia, e se acontecesse do pai fazer isso, se fosse preciso dar uma lapada, não tinha lei que protegia. não, naquele tempo as consequências eram outras. Nessas leis que não tinha ainda. Não tinha ainda. Hoje já tem. É. Você não pode bater no filho, principalmente. Isso é eu, no caso, mas hoje a coisa está muito diferente. Hoje eu sei, por isso que eu falo, hoje eu sei que não tinha um filho mais. Eu nunca me filho na época que eu fui criado. Não tinha.
Tá certo. Entendeu? Porque meu pai, não é desse assim, porque todos nós estamos assim, levava para o serviço. Então, quem era do bem era do bem. Agora quem era do mal era do mal. Entendeu? Eu agradeço meu pai, não tem leitura não, mas eu fui bem criado assim, porque na honestidade. Os pessoal antigamente é honestidade. É verdade. Então, ó, pra finalizar mesmo de tudo, pra não ficar muito grande a Não, não entrevista... esquenta não, irmão. Nós passamos até uma hora se eu preciso. Tá certo. Então, assim, resumindo num todo, o senhor teria saudade, gostaria que aquele tempo voltasse. Era melhor que fosse na época do governo militar do que hoje. Porque naquelas épocas tinha lei assim, não tinha coisa que hoje em dia. Ou seja, então o governo militar era era bom. mais difícil, porque o cara tinha meia casa pra lá. Você que não teve uma época aí que teve um cara que deu negócio de pobres que não faz coisa tudo na badinha. Tanto dinheiro aí que sai do nosso bolso. Naquelas épocas teve um cara que pegou, foi que eu estou me esquecendo, que eu não tenho detalhe tudinho, que eu realmente não. Aí o país era outro, não tinha tanto problema como tem hoje. Ah, sério, o governo militar... Então assim, só porque umas consequências, pelas consequências, não todas, mas pelas consequências que hoje também que é para trás. Umas consequências. Então assim, na época, as coisas de família, as coisas eram mais bem habituadas, negócio de roubo. Era difícil, por exemplo, que você via, de quanto você via roubo. Era um governo bom, não tudo era um governo bom, tudo né? era legal, tudo era, que assim, era em ordem. Tudo em ordem, tudo em ordem. Ok, então obrigado, viu? Essa foi a entrevista que eu tinha que fazer. Só passar essa Falou, meu Jorge. Não, passa até mais, se eu preciso. Tá bom, não é só isso mesmo, por enquanto. Tá bom, obrigado. Falou, Então, bom dia. É só depois é o negócio que eu quero lá. Boa tarde, seu Lucas. Bom, eu vou fazer uma entrevista, 10 perguntas a respeito do governo militar no passado. Então, pode fazer, né? Então, no governo militar, eu tô vendo que aqui o senhor tá sentado numa praça, assim, num dia de domingo, à tarde e tudo. Mas assim, no governo militar, o senhor tinha medo da polícia naquela época? A polícia oprimia muitas pessoas e dava medo da polícia ou não? Não. Certo, muito bem. A segunda pergunta. Naquela época, hoje o senhor sabe que o menor, existe uma proteção para ele, o menor criminoso. Naquela época existia, se o menor cometesse um crime, um assalto ou matasse alguém, o menor tinha punição devida ou era como hoje, que ele não tem punição? Ele tinha punição. Certo, muito bem. As pessoas tinham medo de sair à noite ou se sentiam seguras ao sair à noite? Se sentiam seguros pelo seguinte, porque ou você era empregado, trabalhava, ou se você não trabalhasse, você não podia sair, porque tinha a lei da vagabundagem, que você não podia sair à toa. Certo, muito bom. Então naquela época existia muitos assaltos ou não existia? Não existia assalto, porque a polícia era respeitada. Muito bem. Tá, então o senhor tinha liberdade para sair a hora que quisesse? Saísse a hora que quisesse. Muito bem. Tá. Hoje também... como é que é a pergunta aqui? A pergunta aqui é a oitava pergunta, né? As pessoas de bem, elas eram açoitadas, não sei se eu fiz essa pergunta já, né? Se elas eram apanhadas da polícia, alguma coisa, se eu já fiz. As pessoas de bem não, a não ser que eles fossem suspeitos. Assim, a não ser que se fosse suspeito e tal, eles poderiam ser pegos por a polícia para ser interrogado e tal, e algumas coisas aconteceram, tá bom. Hoje tem muitos bandidos famosos que estão soltos por aí, eles vão presos, mas depois acabam ficando famosos e são soltos, e uns até recebem algum status social. Naquela época tinha bandidos famosos soltos. Bandido famoso, e ficava famoso e ficava solto depois da vontade, como hoje. Negativo. Naquela época não tinha famoso. Não tinha famoso. O famoso entrava no cacete. Certo. Tá. Agora, para encerrar, os pais, naquela época, os pais iam presos ou corriam o risco de perder a guarda dos filhos se por acaso fosse corrigir um dos seus filhos. Existia alguma lei, ou então a polícia corrigia a pessoa, se você fosse pegar seu filho, por exemplo, e tivesse que dar umas lapadas nele, naquela época o senhor era corrigido pela lei, era preso? Não era preso. Não era preso, você estava corrigindo o seu filho para a educação. Certo, muito bom. Agora, de um modo geral, última pergunta de todas, de um modo geral, como que o senhor classifica o governo militar da época com o governo de hoje? O senhor acha que o modelo hoje é melhor ou era melhor o modelo de governo da época do governo militar? Era melhor do governo
militar porque existia ordem. Existia Certo, muito bem. ordem. E hoje a coisa tá feia mesmo. Hoje tá solto aí tudo. Tá certo, muito bem. Muito obrigado pela entrevista. Era só isso mesmo que eu queria saber. Não é qualquer um que quer responder assim, não, né? Porque